Quando eu quero aplicar alguma coisa que eu aprendi e eu quero consultar, eu fico indo no livro para ter certeza que eu entendi bem e consultar as páginas que eu marquei. Eu fico voltando na plataforma do curso, tentando assistir a aula de novo. E aí parece que eu perco muito tempo. O tempo que eu passei assistindo a aula e depois o tempo que eu preciso consultar para poder aplicar aquilo que eu aprendi. Isso já aconteceu com você no momento que você vai estudar, você precisa achar tudo que você já estudou? Me conta aqui nos comentários se isso acontece com você. Eu passava muito por isso até que eu conheci o conceito do caderno de conhecimento, ou Common Place Book, como também é chamado. Aí às vezes eu fico procurando o slide da aula, procurando o material da aula, e aí fico gastando um tempo enorme naquele momento que era só para eu aplicar, só para consultar rapidinho o que era mesmo que eu precisava fazer ou para ter certeza se eu aprendi direito alguma coisa. O caderno de conhecimento, ou Common Place Book, é esse caderno onde você anota aquilo que você está aprendendo. É como se fosse um mapa. Não é de hoje que se fala o quanto é bom anotar as coisas enquanto a gente está estudando. E anotar à mão mesmo. Tem muitos estudos que falam isso, e eu sou muito adepta da anotação à mão. Acho que você já pode ter percebido aqui no meu canal. Só que mesmo gostando de fazer muitas anotações, muitas vezes elas ficavam soltas, meio perdidas por aí. Ou eu não sabia onde guardar, não sabia o que fazer com esse material. Tudo ficava meio solto, meio perdido. Essa prática é legal, eu tenho gostado muito de ter esse caderno, porque é como você criar o seu próprio guia de estudo. Eu sou bastante adepta da aprendizagem autodirigida, cada vez mais. A gente aprende com o YouTube, aprende com o livro, aprende com aula. Só que imagina ficar toda vez acessando o site, a plataforma do curso. Muitas vezes a gente perde o acesso do curso, expira. E aí esse trabalhão todo de ter que ficar consultando essas fontes, consultar o caderno que está sempre com você é uma forma de você ter o seu próprio guia, ter o seu próprio mapa de aprendizado. Eu acho muito prático usar o caderno para revisar os conteúdos e para consultar na hora que eu preciso aplicar alguma coisa. Então, o caderno está sempre acessível e não precisa ficar procurando em 1000 arquivos. É um lugar também que fica tudo que é essencial, tudo aquilo que eu filtrei, que eu considerei que era importante para eu aprender naquele momento. Acho que uma das grandes vantagens de usar um caderno é também para esse processo de organização mental mesmo, porque quando você está estudando, você fica mais concentrado, anotando no papel, sua mente desacelera. Comigo acontece bastante isso. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto de fazer mapas mentais, gosto de fazer desenhos, gosto de criar esquemas. Então, ter isso no caderno facilita demais na hora que eu estou fazendo uma coleta. E depois, na hora de consultar, é muito prático, porque parece que eu vou seguindo o caminho de como eu estava pensando na hora. E aí fica realmente o caderno como um mapa, um lugar de consulta. Tem gente que usa um caderno para cada tema, um caderno para cada disciplina. Eu gosto de usar um caderno para tudo, um caderno para centralizar, independente do tema. Eu acho que os temas, eles podem se conversar. E muitas vezes, se eu estou estudando sobre metodologias ativas e estou estudando sobre processos de gestão, às vezes as coisas elas podem se conversar, elas podem combinar. E isso reflete muito no meu trabalho, reflete muito na minha criatividade, por conectar assuntos diferentes. Então eu gosto bastante de brincar com isso. Muitas vezes eu estou estudando uma coisa e estou estudando outra junto. Estou estudando inglês e estou estudando desenho ao mesmo tempo. Então, concentrar tudo no mesmo caderno torna essa ferramenta muito rica. Nosso aprendizado hoje ele é multimídia. A gente lê um livro físico, lê um livro digital, assiste uma aula, vai numa palestra ao vivo. Então,
é uma mistura de possibilidades, de tipos de mídias diferentes, que se a gente consegue concentrar as anotações num caderno só, eu acho que facilita demais. Sem contar que esse caderno ele vira um mapa do tesouro, porque você vai deixando rastros lá de como você via, de como você aprendia as coisas, e de repente você vê ideias nascendo, coisas se combinando. Por não separar os meus cadernos por temas, eu tenho, sim, cadernos no plural. Isso porque eu gosto de pensar cada caderno para uma finalidade específica, pensando no tipo de folha, pensando no tipo de caneta que eu vou usar. Então, se eu quero usar um marcador de quadro branco, por exemplo, eu vou usar uma folha A3. Preciso fazer um download daquela aula, do livro que eu estou lendo, quero fazer um mapa mental. Se eu quero colocar desenhos e fazer mais desenhos, pode ser que eu queira um caderno com uma folha mais grossa. Ou se eu quero praticar escrita, por exemplo, e vou anotar os conceitos que eu aprendi da aula, eu vou escolher um caderno com linha. Então facilita para mim ter um caderno principal, um caderno de bolso que vai na mochila, me acompanha nas viagens, quando eu estou trabalhando fora, outros tipos de caderno para cada tipo de aprendizado. E aí é mais pensando na experiência que eu vou ter do que necessariamente o tema, porque os temas eles se conversam muitas vezes. Hoje, usar IA, transcrições com a IA, é inevitável. Isso facilita muito. O que, para mim, complementa o meu caderno de conhecimento é usar essas ferramentas para facilitar. Muitas vezes eu estou numa aula, numa conversa, gerando ideias, e eu consigo extrair depois daquela conversa que a IA transcreveu para o meu caderno as anotações principais. Mas ainda assim, durante o processo, durante o estudo, a conversa, eu sempre estou anotando. Mas eu sei que tem gente que não consegue, né? Que precisa ficar ali na conversa e anotar depois. Então, eu tenho usado muito a IA para transcrever aulas, conteúdos que eu estou consumindo. Muitas vezes eu estou lendo um livro e aí começo a conversar comigo mesma sobre o livro. E aí depois utilizo esse material para filtrar. Eu não gosto de usar muito a IA para resumir o meu conhecimento, resumir os pontos principais, porque a IA ela não tem a capacidade de ter o meu ponto de vista. Ela não tem a capacidade de fazer os filtros que eu quero, de combinar as coisas que para mim fazem sentido. Então eu uso a IA como complemento, mas não como parte fundamental do processo. Eu tenho um sistema completo de gestão de conhecimento que não envolve só esse caderno, envolve outras tecnologias digitais como o Evernote, onde eu digitalizo todas essas folhas avulsas que eu uso e coloco lá dentro para ficar mais pesquisável. Tenho coisas muito antigas e que fica um acervo muito interessante de processo, de estudo ali dentro. Eu também uso esse caderno digital do GoodNotes. Fiz praticamente toda a minha pós usando o GoodNotes, fazendo anotações ali. Isso é uma ferramenta bem legal. Enfim, meu sistema de gestão de conhecimento é bem completa, bem ampla. Se esse tema de organização do conhecimento, organização de como a gente aprende, é um assunto que te interessa, deixa um comentário aqui no vídeo para eu saber. Eu posso fazer mais vídeos sobre esse também. E não poderia deixar de pedir para você deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. A maioria das pessoas que assistem os vídeos esquece de deixar o like, esquece de se inscrever no canal. E eu estou postando um vídeo novo todo domingo sobre organização, organização de ideias, de processos e tudo que a gente precisa fazer para colocar as nossas ideias no mundo. Se você chegou até aqui, me conta aqui nos comentários o que você tem estudado, quais temas têm te interessado por aí. E se você é uma pessoa visual também e adora fazer mapas mentais,
Eu vou deixar o link aqui do meu curso Vocabulário Visual, onde eu ensino a fazer anotações visuais. É um curso que eu já tenho ele há mais de 6 anos. É um curso bem para iniciante, que você não precisa saber desenhar para fazer parte. Eu sei, eu tenho muitos cadernos. Muitos cadernos. Agora, se você me perguntar se eu tenho um caderno favorito, eu vou te dizer que eu tenho. E ele é esse caderno gigantão aqui. E eu tô usando esse caderno para consolidar todos os métodos, todas as coisas que eu tenho criado ao longo dos últimos anos. E você pode ver que ele é bem visual, é um caderno bem focado para desenhar, para escrever ideias soltas. E tá sendo muito legal usar um caderno diferente, um caderno grande. Ele é grandão, né? Não dá pra levar pra lugar nenhum, tem que deixar ele aqui em casa.